Meu nome é Alexandre Neto, sou professor de Direito Penal, Processual Penal, professor de Direito aqui do curso de Penal, Processo Penal e Legislação. Meu objetivo aqui, objetivo árduo, trabalhar processo penal frente a uma série de inovações legislativas que passamos aí entre 2019 e 2020, principalmente o pacote anticrime. O objetivo da aula não é falar especificamente sobre o pacote anticrime, porque várias alterações, uma série de nuances, mas irei pontuar alguns pontos que são pertinentes para a aula de hoje. A aula de hoje, o nosso objetivo é trabalhar sistemas processuais e inquérito policial. Muito provavelmente não conseguiremos acabar inquérito, ingressarmos em ação penal. Farei isso na próxima aula. E alguns pontos, inevitavelmente, vão perpassar pela Lei 13.964 de 2009, que é o pacote anticrime, que nós vamos apontar, pontuar o que é pertinente para a aula de hoje, para o momento que nós estamos estudando agora. Beleza? A banca, todos já sabem, Sebrasp, CESP, dica, CESP gosta da letra da lei, ela ama a jurisprudência, súmula. Então, se vocês desejam ter um resultado positivo aí na prova, não adianta. Vocês precisam debruçar não só sobre a leitura da lei seca, mas principalmente jurisprudência. Súmulas, súmula vinculante, súmula do STF, súmula do STJ. Normalmente, 60% a 70% das questões estão atreladas às súmulas, lei seca e à jurisprudência. Então, não adianta. Tem que ler a lei seca. Tem que comprar o código novo, o Vadimeco novo. Tudo bem? O Vadimeco aí, até vi hoje, está em média de 160, 170 reais aí em algumas livrarias. Então, não adianta economizar nesse ponto. É investimento, investir em educação faz parte, principalmente no que concerne a área do direito. Ah, mas eu tenho um código de 2017. Se a prova, se você conseguir voltar no tempo e fazer a prova naquela época, pode ser que você consiga um resultado positivo. Se não, não adianta. Tem que comprar o código de 2020. Não tem outro jeito. Tudo bem? Bom, sistema processual, que é o tema da aula de hoje. Esse tema, que já é importante, ganha mais importância com o pacote anticrime, que adotou de forma expressa um desses sistemas. Mas, Alexandre, eu fiquei sabendo, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Instagram, que esse pacote anticrime foi suspenso. Não em sua totalidade. E, além disso, Alexandre, a banca pode cobrar o pacote de crime na prova? Essa pergunta que não quer calar. E eu afirmo com toda certeza para vocês. Não sei. Como assim você não sabe, Alexandre? Porque uma coisa é fato. A lei está suspensa. Não foi julgada inconstitucional. Então, ela possui uma presunção de constitucionalidade. Tanto se vocês comprarem o código hoje, está ali, norma em vigor. A sua eficácia está suspensa, mas ela, hoje, está em vigor. A banca pode cobrar? Pode. Você acha que a banca irá cobrar? Não. Não de forma direta, mas pode cobrar como se fosse um conhecimento doutrinário, sei lá, explorando uma questão com um caso concreto, e daí chegar à conclusão. Por exemplo, sei lá, um sistema processual, questionar se há alguma previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, ainda que não há eficácia. Não sei. A banca pode se debruçar nesse sentido, mas eu não tenho certeza. Eu acho que a banca não cobrará, mas não há garantia nenhuma.
Tudo bem? Então fiquem atentos. Alexandre, vou ignorar o pacote anticrime. Não, não faça isso. Alexandre, vou ignorar aqueles pontos que o Luiz Fux falou que está suspenso, por tempo indeterminado. Também não faça isso. A leitura é sempre bem-vinda, nesse caso. Mas vamos lá. Sistemas processuais. O que isso significa? Bom, vamos ao seu conceito. Sistema processual é um conjunto de regras e princípios. É um conjunto de regras e princípios adotados pelo Estado, que estabelece as diretrizes para aplicação do direito penal ao caso concreto. Tudo bem? Agora vamos entender. Sistema processual ou sistemas processuais, né? Porque nós vamos estudar mais de um. É um conjunto de regras e princípios, aquelas lições lá de Humberto Ávila, para quem tem formação jurídica, regras e princípios, adotados pelo Estado, que estabelece as diretrizes para a aplicação do direito penal ao caso concreto. Quando eu falo em aplicação do direito penal ao caso concreto, fiquem atentos, porque esse tema será estudado, mas receberá um outro nome, chamado de persecução penal. Então, sistemas processuais englobam, abarcam o sistema processual. São regras, são princípios, são ideologias que um determinado Estado adota para aplicar o direito penal ao caso concreto. Como assim, Alexandre? Em determinado momento, o sistema pode se aproximar de um e se afastar de outro. Pode se aproximar do sistema que nós vamos estudar, que é o inquisitivo, ou pode se afastar e se aproximar do sistema acusatório. Mas eu quero deixar claro, não existe um sistema puro. Isso é do ponto de vista apenas teórico. Ainda que vocês possam se debruçar numa doutrina que quer aplicar um sistema processual puro, por exemplo, Geraldo Prado fala sistema acusatório puro, em regra, isso não é adotado por nenhuma doutrina. O sistema se aproxima de um e se afasta. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar. Será que nós estamos mais próximos do sistema inquisitivo ou do sistema acusatório? Principalmente com o pacote anticrime. Você acha que o pacote anticrime fez com que o nosso sistema se aproximasse mais do sistema inquisitivo ou do sistema acusatório? O que vocês acham? Do sistema acusatório. Não por outro motivo, o artigo 3º-A adota o sistema acusatório de forma expressa. Mas Alexandre está suspenso. Está suspensa a sua aplicação. Mas é uma norma que está vigente. Mas ainda assim, isso demonstra a direção que o nosso Código de Processo está tomando. Está se aproximando do sistema acusatório. Isso é natural, isso é normal. Vivemos em épocas em que a ideologia do Estado acaba se afastando, se aproximando, ou determinadas regras, por segurança, se aproximam ou se afastam. Quando a nossa Constituição foi promulgada, a Constituição de
88, a Constituição Cidadã, ela foi uma Constituição o quê? Garantista. Por quê? Ela estava preocupada, a Constituição, com a retomada, porventura, do sistema o quê? Ditatorial. Por isso que ela é uma Constituição garantista. É a explicação que eu gosto de brincar aqui com vocês. Se você mora, estou falando isso porque eu trabalhei naquela região, Angra, mas a Angra é complicada ali, é violento, mas tem um município que é fantástico, chamado Rio Claro. Quem já foi a Rio Claro? A média de 1 RO por dia. Melhor, meio RO. Meio. A cada 2 dias, 1 RO. Roubo, 1 por ano. Se você tem um carro, você colocaria no seguro se você morasse lá? Hein? Não. Qual a probabilidade? Hã? RO, registro de ocorrência. RO, BO, coisa de paulista. Odeio paulista, pelo amor de Deus. RO, registro de ocorrência. Registro de ocorrência. A média, Rio Claro, 1 registro a cada 2 dias. Você colocaria o seu carro no seguro nesse caso? Não. A probabilidade de acontecer um sinistro, um roubo, é ínfima. Agora, eu estou falando desse local porque eu sou oriundo, toda a minha família é de lá e resido lá. Você vai morar em Big Field e vai pegar Avenida Brasil todos os dias, passando uma certa região, né? Regiões que dizem as más línguas que produzem, né, uma criminalidade muito acentuada. Sou de Campo Grande. Mas vamos lá. Vai passar ali por Bangu, Vila Kennedy, tal. Você colocaria seu carro no seguro nesse carro? Nesse caso? Boa noite. Hã? 3 se tivesse, se fosse possível, né? Um seguro do carro, um seguro de vida, né, do celular, de tudo. Entendeu? Por quê? Porque a probabilidade de ocorrer um sinistro é muito maior. Não tenha dúvida disso. Hoje, por que nós estamos nos aproximando do sistema acusatório? Porque, para que ocorra uma reviravolta e a gente se aproxime de um sistema ditatorial, hoje se tornou muito mais preocupante. Não são minhas palavras, não é uma questão ideológica. É apenas uma questão doutrinária, única e exclusivamente. Não por outro motivo, a nossa Constituição, e principalmente o Código de Processo Penal, veio trazendo uma série de inovações com essas preocupações. De uma investigação que não respeite regras e princípios constitucionais. E qual o primeiro sistema que a gente precisa se debruçar? Sistema inquisitivo. Historicamente, não é o primeiro. Historicamente, não é o primeiro. Seria o sistema acusatório, que surgiu lá no direito romano. Mas, por uma questão didática, nós vamos explorar primeiro o sistema inquisitivo. Qual a grande particularidade e a principal característica que cairá na sua prova e você não pode errar? O sistema inquisitivo, não há separação de funções. Como assim, Alexandre? Não há separações de funções? Bom, um único juiz, que na verdade é uma única pessoa, na figura do juiz inquisidor, vai concentrar as funções de acusar, defender e julgar. É quase o Romário na época do Vasco, em que ele era técnico. Era técnico, zagueiro, atacante, cartola, fazia tudo. É o juiz inquisidor. Ele acusa, defende e julga.
Alexandre, não são três pessoas diferentes? Não. Nesse caso, quando eu estou me referindo ao sistema inquisitivo, eu tenho a concentração de funções em nome de uma única pessoa. Não há, nesse caso, o actum trio personarum. Ou seja, não há uma relação triangular. Bom, em resumo, se eu tenho uma única pessoa concentrando as funções de julgar, defender e acusar, há partes? Há partes? Não, não há partes. Por que não há parte? Porque uma única pessoa concentra as funções de acusar, defender e julgar. Alexandre, então não há Ministério Público? Não. Não há defensoria? Não. Não há advogado? Também não. Há o juiz? Sim. Ele julga? Sim. Ele acusa? Também. Ele defende? Sim. Tudo. Ele faz tudo. Consequência disso. Esse juiz conseguirá ser imparcial? O que vocês acham? Não! Claro que não. Característica: esse juiz não será imparcial. Outra característica: esse juiz, para acusar, ele vai ter que agir de ofício, não é? O que é acusação? O que é investigar? Investigar é uma figura que tem interesse de alcançar aquele conhecimento, de imputar ao outro um determinado ilícito. Se ele tem interesse, ele vai agir conforme esse interesse. Eu sou delegado. Eu não posso olhar uma coisa e falar assim, não, isso não dá problema não. Não, eu tenho que desconfiar de tudo. Alexandre, eu não consigo entender. Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria dos nossos alunos, da nossa sala de aula, são alunas. E vocês sabem. Um cabelo diferente no casaco do seu namorado e marido. Vocês vão... Não, isso é bobeira. Duvido. Olha o olhar de ódio. Não, vocês vão olhar o cabelo. Não existe perícia mais perfeita do que feita por uma mulher. Essa daqui devia ter a média de 25, 26 anos. Com certeza é isso, é aquilo também. Sabe de tudo. Sabe aquele cabelo não é dela? Quanto tempo caiu que está lá? É perfeito. É a figura do delegado. Eu preciso ter interesse de investigar, de saber. Como isso aconteceu? Nesse caso, o juiz, que em regra deve agir com a inércia de jurisdição, aqui não vai poder. Aqui não se aplica o princípio do né procedar iudex ex officio. Que princípio é esse? Em resumo, princípio da inércia de jurisdição. Tudo bem? Princípio da inércia de jurisdição. Princípio do ne procedar iudex ex officio. Não se aplica. Princípio do ne procedar iudex ex officio, que é o princípio da inércia de jurisdição. No sistema inquisitivo, o juiz não será inerte. Ele vai procurar, ele vai buscar a verdade. Bom,
além dessas características, quais envolve o sistema inquisitivo? No sistema inquisitivo, não há isonomia processual. Como assim, Alexandre? Não há, boa noite, isonomia processual. Isso significa que as partes não serão tratadas de forma igualitária, isonômica. Ou seja, não há paridade de armas. Isonômica, iguais. A acusação terá mais direito que a defesa, ou a defesa terá mais direitos que a acusação. Isso vai depender se o juiz quer acusar ou quer defender. Qual é o elemento subjetivo dele? Essa observação por si só já é contraditória, né? Não há isonomia processual, mas não há parte. Não teria que haver realmente isonomia processual. Mas é só para deixar claro, explícito. Paridade de armas. Outra observação. Nesse sistema inquisitivo, não há contraditório nem ampla defesa. Eu posso ser acusado sem saber o conteúdo da imputação, o conteúdo da acusação, nesse sistema? Posso. Sim. Como que seria? Sei lá, acordou de manhã, bate o delegado na tua porta, boa tarde, boa noite, bom dia. Preso. Qual o motivo? Não interessa. Está muito curioso. Não interessa. Mas eu preciso saber. Não interessa. Está preso. Acabou. Vamos lá. Ó, que maravilha. Me pouparia muito trabalho isso, hein? Tem que fundamentar, explicar, peticionar. Mas não tem como. Mas se nós estivéssemos dentro desse sistema inquisitivo, seria assim. Mas será que isso não vigora em algum momento do nosso sistema? No momento que eu estou investigando alguém, eu vou dar conhecimento àquela pessoa que está sendo investigada? Sim ou não? Não? Ué, então eu tenho um resquício do sistema inquisitivo. Não é? Tenho. Nós vamos aprender isso no inquérito policial. Em regra, o inquérito policial ele é inquisitivo. A investigação é inquisitiva. Para quê? Para a eficácia da investigação. Nome do meu amigo? Roberto, vamos imaginar se sua namorada, sua esposa fala o seguinte: Roberto, sexta-feira, no período da manhã, 8 horas, eu vou dar uma busca no seu WhatsApp para verificar se tem alguma coisa libidinosa. O que você vai fazer com o seu celular? Tem senha? Claro que não, para de ser garoto. Mulher descobre fácil. Tu vai pegar, tu vai andar até a ponte de Niterói, taca fogo no celular e joga. Mesmo assim, ela pode conseguir. Não duvide. No momento que eu dou ciência para uma pessoa que ela está sendo investigada, o que vai acontecer? Ela vai dissuadir a investigação. Ela vai prejudicar a eficácia da investigação. Por isso que no inquérito policial, em regra, prevalece que ele é inquisitivo. Mas o processo há contraditório e ampla defesa. Mas o inquérito ele é inquisitivo. Temos duas exceções. Uma exceção não vai cair na prova, que é o inquérito de expulsão de estrangeiro. Isso não cai. Dificilmente. No inquérito de expulsão de estrangeiro, há contraditório e ampla defesa. Qual é a segunda exceção? Essa cairá na sua prova, que nós vamos também trabalhar. É o artigo 14A do Código de Processo Penal. Se hoje instaurar inquérito policial para investigar o uso letal da força praticado por agentes da segurança pública, por exemplo, homicídio decorrente de intervenção policial.
O famoso auto de resistência. No momento que eu, delegado, no momento que eu instauro o inquérito policial para apurar a conduta daquele policial que, ao adentrar uma comunidade durante o confronto em legítima defesa, se for a vida do terceiro, no momento que eu instauro o inquérito policial, eu tenho que dar ciência ao policial que ele está sendo investigado. Alteração produzida pelo pacote anticrime, Lei 13.964. Utiliza a expressão citação. Bom, acho imprópria essa citação, né? Porque em sede policial eu não vou citar, a não ser se o juiz das garantias citar, eventualmente, né? Aí vai depender como isso será tratado, como ocorrerá esse trâmite. Mas hoje há exceção em relação à inquisitividade do inquérito policial. Primeira, inquérito de expulsão de estrangeiro. Segundo, uso letal da força produzido por agente de segurança pública. Policial militar, policial civil. Tema que nós vamos estudar. Além disso, no sistema inquisitivo, prevalece que ele é sigiloso. Não há publicidade dos atos. Também uma característica do inquérito policial. Está lá no artigo 20. Outra característica. O juiz possui ampla liberdade probatória. Gente, não entendi. O juiz pode produzir provas. O juiz pode produzir provas. No sistema acusatório, isso é aceito? Não. O juiz tem que permanecer o quê? Inerte. Mas o sistema inquisitivo permite que o juiz produza prova. E, por fim, presume-se a culpa. Ou seja, a liberdade provisória é exceção. Se porventura recair suspeitas da prática de ilícitos sobre terceiros, a regra é que esse terceiro seja preso. Responda o processo não em liberdade, mas preso, porque eu presumo a sua culpa. Esse é o sistema inquisitivo. Tudo bem? Show de bola. Você acha que nosso sistema se aproxima do inquisitivo? Sim ou não? Em alguns pontos, sim. E qual o sistema que se contrapõe ao sistema inquisitivo? É o sistema acusatório. É o sistema acusatório. No sistema acusatório, vamos lá. Vamos realizar uma leitura ao inverso. Se no sistema inquisitivo não há separação de funções, aqui é o quê? Há separação das funções. Aqui eu tenho a figura do MP, do defensor e do juiz.
O MP vai acusar, defensoria, defender e o juiz julgar. Aqui claramente há o actum trio personarum. Como assim, Alexandre? Há uma relação triangular, uma heterocomposição do conflito, na qual o juiz é o responsável por estabelecer as regras do processo. De um lado eu tenho a acusação e do outro eu tenho a defesa. O juiz se mantém equidistante das partes. Resumo. Então, nessa hipótese, há parte. Nessa hipótese, há o ne procedar e o dex ex officio. Aqui, e o dex. Deixa eu melhorar aqui. Ne procedar e o dex ex officio. E por fim, aqui a imparcialidade. A imparcialidade. Por que nessa hipótese eu posso afirmar para vocês em que há imparcialidade? E qual a diferença de imparcialidade, imparcialidade e neutralidade? Não é tudo a mesma coisa? Imparcialidade neutralidade e imparcialidade. Parece, mas não é a mesma coisa. Primeiro, imparcialidade. Imparcialidade é a qualidade de não ser parte. Então, é a qualidade de não ser parte. Muito explorada por Fred Dier, Goldschmidt. Significa o quê? Que o juiz não é acusação e não é defesa. Ele não pode ocupar o polo ativo nem o polo passivo. Ele não pode ser parte dessa relação. Não pode ser parte. Um determinado momento, até um exemplo para ilustrar. Trabalhava em Miguel Pereira, como delegado. O juiz da comarca foi a uma festa naquele município, né? Partida ou férias, mais conhecido como uma festa do Tchumate, né? Você gosta de ir? Pelo amor de Deus, não vá. É confusão. Já foi uma época boa, bucólica. Agora, meu Deus do céu, briga. Principalmente aqui. Normalmente é um estilo de música terrível, chamado sertanejo. Meu Deus do céu. Não ouçam. Prejudica o cérebro. Brincadeira. Aí, o juiz se envolveu numa confusão. Só que lá é vara
única. Ele é o juiz da cidade, é a vara única. Ele pode julgar? Ele pode falar assim, não, realmente eu fui culpado, eu dei a primeira porrada. Não. Não, ele é o culpado. Não pode. Porque ele faz parte, é uma das partes dessa relação processual. Então, uma condição para ele julgar é ele não ser parte. Ele não pode ocupar nenhum polo passivo, nem um polo ativo. É óbvio. Segunda questão. Ele consegue ser neutro? Imparcialidade. O que é? Não ter interesse no resultado do processo. Como assim não ter interesse do resultado do processo? Eu estou perdendo um pouco da técnica para ganhar em clareza. Não me importa, eu como juiz, é desimportante, é indiferente se quem vai ganhar aquela discussão, aquela lide, será a acusação ou a defesa. Eu não posso ter interesse. Eu tenho interesse no processo, no resultado do processo, mas não do resultado referente à parte. Tudo bem? Isso é o juiz imparcial. É aquele que trata as partes com isonomia. Ele trata as partes de forma igual. Ele não discrimina a acusação e não discrimina a defesa. Precisa tratar com isonomia processual. Isso é um juiz imparcial. Tudo bem? Tranquilo? E neutro. É possível o juiz ser neutro? Como já dizia Fred Didier, neutro é a qualidade de sabão. É impossível ser neutro. Salvo se você for um sociopata, psicopata, que você é indiferente para as coisas do mundo. Como já dizia Terêncio, nada que é humano é indiferente a um homem. Você sempre terá uma ideologia. Só que é o seguinte, a sua ideologia não pode compuscar o resultado do processo. Então, neutralidade o juiz nunca terá. Nunca. Porque neutralidade significa ser indiferente aos fatos. Se ele é indiferente aos fatos, ele não conseguirá sequer julgar. Por quê? Vamos supor, tem juízes que são apaixonados por animais, assim como delegados, promotores. Outros não suportam. Mas isso não significa que, numa causa em que envolva crimes ambientais, você será mais favorável à empresa ou àquela pessoa que está sendo acusada de maltratar um animal. Uma coisa é a sua ideologia. Tem pessoas que adoram crianças, outras não suportam. Mas isso não significa que qualquer coisa será em prol do que a criança falou. Ou contra. Eu sou flamenguista. Óbvio. Bonito, culto, retilíneo. É óbvio isso, né? É quase latente. Cadê? Mas isso não significa que é numa briga entre Vasco e Flamengo, em torcedores, que eu vou dar, sei lá, um tratamento mais favorável ao flamenguista, ou vascaíno, se eu for vascaíno. Não. Preciso tratar as duas partes de forma igual. Mesmo que eu não seja neutro, porque eu não sou neutro. Eu tenho interesses, eu tenho ideologias, mas essas não podem afetar o meu julgamento. Eu preciso ser imparcial, tratar de forma igualitária as partes. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Posso apagar essa parte? Para continuarmos com o sistema acusatório? Apagando. Não? Tá bom. Só essa parte aqui, então. Meus amigos, aqui não há isonomia processual. No sistema acusatório, há isonomia processual.
No sistema inquisitivo, não há contraditório nem ampla defesa. No sistema acusatório, há contraditório e ampla defesa. No sistema inquisitivo, prevalece o sigilo. No sistema acusatório, prevalece a publicidade. No sistema inquisitivo, o juiz possui ampla liberdade probatória. No sistema acusatório, a gestão da prova cabe às partes. Cabe, primordialmente, às partes. Quando eu falo as partes, quer dizer o quê? A acusação e a defesa. O juiz, no sistema acusatório, em regra, não deve produzir provas. Essas provas ficam a cargo de quem? Da acusação ou da defesa. Ele deve se manter o quê? Inerte, parado, intacto. Em regra, não. Em regra, não. Essa é a regra do sistema acusatório. Eu estou falando que o sistema acusatório vigora em sua plenitude no nosso ordenamento jurídico. Porque no nosso ordenamento jurídico é possível a produção probatória de forma subsidiária pelo juiz. Com um pacote anticrime, lá no artigo 3º-A, vem se tentando romper com essa regra. Mas ainda vigora a possibilidade do juiz produzir prova de forma subsidiária, excepcional. Tudo bem? É por isso que eu digo que o nosso sistema nunca será acusatório puro, ou nunca será inquisitivo puro. Ele se aproxima do acusatório. Atualmente, nós estamos mais próximos do sistema acusatório. E, por fim, aqui, presume-se a inocência. Ou seja, a regra é a liberdade provisória. A regra é que você responda o processo em liberdade. Essa é a regra. Por quê? Porque presume-se a sua inocência. Eu tenho uma presunção. Alguns vão falar, como Humberto Ávila, postulado da inocência, ou norma de 2º grau. Tudo bem? Basicamente, essas são as principais diferenças entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo. Não. Prevalece que o nosso sistema é acusatório. É o que vem prevalecendo, principalmente com a inovação do pacote anticrime do artigo 3º-A. Sim, sim. Nosso sistema se aproxima do acusatório, mas não é o sistema acusatório puro. Alguns vão falar em sistema acusatório mitigado, outros vão falar em neo-inquisitorial, Ari Lopes Júnior. Então, cada um adota um nome, mas vem prevalecendo que o nosso sistema, olha a expressão que eu estou adotando, nosso sistema se aproxima do acusatório. Há alguma norma que expressamente fala que o nosso sistema é acusatório?
A. Sim ou não? Sim. Artigo 3º-A do pacote anticrime. Há alguma norma do nosso Código de Processo Penal que vai explicitar que nós adotamos um sistema acusatório? Sim, o artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Mas lembrando que esse dispositivo está suspenso. Significa que ele é inconstitucional? Não! Ainda não. Ainda não. Só significa que ele está suspenso. Presume-se a sua constitucionalidade. Tudo bem? Então, hoje, eu posso afirmar com mais certeza, com mais convicção, que nós adotamos o sistema acusatório, principalmente com a alteração legislativa da Lei 13.964 de 2019. Tudo bem? E, Alexandre, e o sistema misto ou francês? Posso apagar aqui, meus amigos? Diga. 13.964. Pacote anticrime. Lei 13.964 de 2019. Alexandre, você aposta numa questão sobre sistema claro? Porque toda a reforma, todo o pacote anticrime, na sua essência, trabalhou com isso. Tanto que dispositivos que permitiam que o juiz executasse uma medida de ofício foi proibido, foi vedado. Então, o sistema processual hoje, acusatório, com o pacote de crime, ganha força, ganha vigor, embora algumas leis ainda possam permanecer. Mas a nossa essência, de acordo com a alteração que o pacote de crime trouxe, é a vigência do sistema acusatório de forma expressa. Buscando o sistema acusatório, buscando o sistema acusatório puro, na qual o juiz, em nenhuma hipótese, poderá produzir provas. Entenderam a mensagem do pacote de crime? A mensagem é o seguinte: juiz, eu não quero você investigando. Juiz, eu não quero você decretando prisão preventiva de ofício. Juiz, eu não quero que você produza prova de ofício, porque essa é uma atividade da acusação. E se ele produzir? Afetará a sua imparcialidade. O que afeta a imparcialidade? Vamos lá. E o que afeta a imparcialidade do juiz? O que pode afetar a imparcialidade do juiz? São as causas de impedimento e suspeição. Causa de impedimento, previsto lá no artigo 252 do Código de Processo Penal. A 252. Eu tenho um rol de hipótese. Esse rol significa que o juiz está vinculado, existe um vínculo objetivo com o processo. Há um vínculo objetivo com o processo. E se o juiz, que está vinculado objetivamente ao processo, julgar, esse julgamento será considerado como um ato inexistente.
eu desconsidero aquele julgamento. Por exemplo, se uma das partes for, sei lá, tiver uma relação com o juiz consanguínea, pai, mãe, não importa. Aquela decisão, a absolvição ou a condenação, essa decisão será inexistente. Inexistente. Não existe no ordenamento jurídico. As causas de suspeição estão no artigo 254 do Código de Processo Penal. Aqui há um vínculo subjetivo do juiz com as partes. Trata-se de nulidade absoluta. Quem pode ler, por gentileza, o artigo 254, inciso 4º? Só para causar a polêmica, inferno, intriga, treta. Vamos lá? 254, inciso 4º. Quem está com o código em mãos aí? Ninguém está com código, meu Deus do céu. Eu estou passando mal. Nessa altura do campeonato, edital na rua, vocês não compraram o código? Vão comprar quando? Vão passar a prova? Hein? Alexandre, eu vou esperar passar a prova, porque eu tenho mais calma, aí eu consigo estudar com mais tranquilidade. Afinal de contas, o próximo concurso é daqui a 7 anos. Entendeu? Então, eu consigo estudar com muita tranquilidade. É o que eu falo para minha turma da Polícia Civil. Alexandre, eu quero muito estudar, quero ser muito policial civil. Pô, esse concurso vai sair, mas não sei se estou preparado. Isso não relaxa. Relaxa, porque o próximo é daqui a 8 anos. Se você não tem faculdade de Direito, vai dar tempo de você fazer a faculdade, pós-graduação, que são mestrado. Aí você vai para lá com tranquilidade. Vai esperar o quê? O momento é agora. 254, inciso 4º. Repete aí, se tiver aconselhado qualquer das partes. A discussão do juiz Sérgio Moro é se ele aconselhou ou não. E vocês acham? Alexandre, você é esquerdista. Não, não é isso não. Está no código, não sou eu que estou falando isso não. Depois vocês chegam às conclusões de vocês. Tudo bem? É só uma... Diga. Não, por isso que eu falei. Esse dispositivo está suspenso. Não, são vários. Mas alguns outros que são... Assim, tem o artigo 157, parágrafo 5º, que está suspenso. Tem o artigo 28, que também está suspenso, do arquivamento, mas o motivo da suspensão é outro. Entendeu? Até o Ministério Público se reestruturar. A audiência de custódia também está suspenso por prazo indeterminado. Entendeu? São todos dispositivos. Afinal de contas, a lei alterou desde o Código de Processo Penal, Código Penal, legislação extravagante, isso tudo está no pacote de crime. Tudo bem, meus amigos? Então, as causas de impedimento e de suspeição afetam a imparcialidade do juiz. Tem que ler e decorar essas hipóteses que sempre caem em prova. Sempre caem em prova. E, por fim, vamos trabalhar com o sistema misto. Diga. Mesma coisa. Na prática, o resultado basicamente é o mesmo. Isso daí é só uma questão de teórica, de existência ou não, que você vai para outro plano do ato, entendeu? Mas na prática, o resultado será basicamente o mesmo. Tudo bem? Agora vamos estudar o sistema misto ou sistema francês. O sistema francês, que tem a sua vigência a partir
do Código Criminal francês? Criminal francês de 1808, ele divide o sistema processual em duas fases. A primeira fase é chamada de fase preliminar de instrução. A outra fase é chamada de fase processual. A fase preliminar de instrução, o processo corre em segredo, ele é um processo sigiloso, e nessa fase não há contraditório nem ampla defesa. Já no sistema misto francês, na parte processual, aqui na segunda fase é a fase do processo, em que há o contraditório e a ampla defesa. Tudo bem? É um sistema que, inicialmente, lembra muito o nosso. Nós vamos estudar que a nossa persecução penal, como já dizia Frederic Marx, se subdivide em duas fases. Fase pré-processual, ou investigativa, ou investigatória, e fase do processo, ou fase processual.